Meus amigos, boa noite. Eu tenho um assunto complicado para tratar aqui hoje. Cronometre meu tempo, que eu não posso me exceder em 10, já peço os 15 minutos que eu tenho direito, tá? Os 5 extras. O assunto que eu vou tratar é sobre a visita do Ricardo Dias, secretário de Esportes e Lazer. Ele esteve aqui no mês de setembro, falou um monte de coisa, nós perguntamos sobre vários assuntos. Eu tive a oportunidade de anotar a maioria das respostas dele e fui à fonte, a posteriori, buscar, saber se o que ele disse foi verdade ou não. E o que eu constatei, infelizmente, é que houve algumas discordâncias, para não falar outra coisa. Você é muito puritano. Vou começar pela história do Newton Leitão, tá? Nosso competidor, ciclista, dono da bike shop lá na vila. O Ricardo contou uma versão da história do Leitão e eu gostaria de contar para vocês a versão do Leitão, que eu procurei ele para conversar. Ele é marido da minha prima, não escondo isso de ninguém, meu amigo, e ele provou o que disse. Então vamos lá. O lance do Leitão é o seguinte: na época do William, o Leitão, junto com o ex-secretário de esportes, o Zé Vitor, eles faziam uma vez por mês um passeio ciclístico, ecológico, ciclístico, ligado à área da saúde também, etc. Então, uma vez por mês saiu uma turma, cerca de 200 pessoas aqui do município, para fazer um passeio de bike na zona rural. Quem bancava o lanche era a prefeitura, através das mulheres rurais, certo? A Secretaria de Esporte bancava fruta, mulheres rurais, água, para quem participasse. E cobrava, de vez em quando, cobrava 5, 3 reais, uma inscrição simbólica. Quando acabou a gestão anterior, o Leitão, que nada tem a ver com política, quis dar sequência ao projeto de incentivo ao ciclismo em Cataguases. Foi direto à secretaria do Ricardo. Quando ele chegou lá, ele foi recebido pelo Rafael, funcionário do Ricardo, que disse que iria contratar as mulheres rurais para dar sequência ao que vinha acontecendo. No entanto, na época, na véspera do evento, o Rafael ligou, entrou em contato, dizendo que as mulheres rurais não poderiam mais participar, mas bem na véspera mesmo. Só que o evento já estava marcado com mais de 200 pessoas confirmadas. Aí o que o Rafael, o funcionário, fez? Nós vamos lá na padaria de um conhecido meu, Leitão, e vão fechar com ele, que ele substitui esse trabalho da alimentação que as mulheres rurais fariam. Eu vou pagar ele R$850 e a gente combina de ficar da mesma forma. Aí foi o Leitão lá na padaria com o Rafael. Tá aqui a nota, tá? Depois eu mostro para vocês. Eu vou ficar te devendo essa informação. Ele me falou, Rafael, mas eu posso especificar depois. E assim foi feito. O Leitão foi lá com o Rafael, dono da padaria, o senhor fica por conta no sábado aí de fazer isso? Fico. Por conta do ciclista. Então tá bom, a gente fecha aqui. Só que o número de participantes superou o número de inscritos e o dono da padaria, por ter que fechar as portas para ficar exclusivo para o evento, ao invés de cobrar R$850, cobrou R$1.200 e fez uma nota final, R$1.200. O Leitão veio, assinou a nota, que estava combinado que o Ricardo Dias pagaria a nota. Correto. Na segunda-feira seguinte, o Leitão foi ao Ricardo Dias prestar contas. O Ricardo falou que pagaria a nota para ele em 2 parcelas. Até hoje não pagou. E, para deixar muito claro, muito diferentemente do que o secretário disse aqui, quem se disponibilizou a pagar o lanche, acertar tudo, foi o funcionário do secretário, o Rafael. E um detalhe que eu achei esdrúxulo da autoridade pública tratar aqui como ele tratou foi o lance do Todinho. Vocês lembram muito bem, eu não estou falando mentira não. Ele chegou aqui e falou assim, como é que eu vou pagar uma nota se o atleta vai tomar todinho na padaria? Poxa vida, isso é um desrespeito com o cidadão, cara. É um desrespeito com o cidadão, principalmente o cidadão que tem uma iniciativa de reunir a população e praticar um esporte. Vocês me desculpem até as informalidades aqui. O lance do todinho, eu também perguntei ao Leitão, foi o seguinte:
Lá na padaria, o camarada tinha 5 litros de leite, chocolate em pó, e um dos participantes tinha um bulhão. É assim que fala mesmo, né? Um bulhão. É um bule grande. Bulhões. De 5 litros. Então eles pegaram o leite, misturaram o chocolate em pó e serviram achocolatado num bulhão para os participantes do evento. Não teve todinho em caixinha, não teve luxo não. A nota está aqui para quem quiser ver. O Ricardo não pagou até hoje. E pelo que deu a entender aqui, não vai pagar. Passeio de bicicleta em Cataguases, agora só com iniciativa privada. Aconteceu agora, o Desafio dos Búfalos. Centenas de pessoas participaram. Gente de fora veio para cá, ficou hospedada em frente à minha casa no Hotel Cataguases, movimentou o comércio local, nada da Secretaria de Esportes. Tudo organizado pela iniciativa privada. O Leitão hoje está lá no Havaí, competindo no Ironman, representando Cataguases, levando nosso nome. Pergunta se a Secretaria de Esportes deu algum incentivo. Então vamos lá. O senhor é vereador, deveria se preocupar com os bens, patrimônio e o dinheiro público, coisa que parece que tem gente na Secretaria do Esportes que não está. Ao invés de brincar, o senhor deveria, pelo menos, se não quiser me escutar, eu até compreendo, mas se preocupar com o que está acontecendo lá, porque é sério. Segundo ponto aqui, sobre o Jalber, funcionário da Secretaria de Educação, depois da Secretaria de Esporte. Eu perguntei a ele, o que aconteceu com o Jalber, seu secretário? E ele respondeu o Jalber de maneira grosseira, sobre o Jalber de maneira grosseira, a ponto do Jalber me ligar na hora, ficou muito nervoso, e o Jalber me enviou uma resposta por escrito. É uma resposta extensa, vereadores e demais presentes. Então eu vou ler só alguns pontos que eu achei interessante e gostaria que vocês tivessem acesso a isso depois. O Jalber começou assim: resposta ao posicionamento do secretário de Esporte, Ricardo Dias. Na sessão da Câmara do dia tal, o secretário foi questionado sobre o basquete de Cataguases e o profissional Jalber. Ao se posicionar de forma acalorada, o secretário cometeu alguns equívocos em sua fala que me deram direito de defesa. Ao ser questionado o que foi feito do funcionário Jalber Rodrigues, respondeu de forma indelicada, mal informada e com inverdades. A respeito dos posicionamentos, aí ele vem enumerando. 1. Não existe documento oficial que indique determinação da Secretaria de Educação. Houvesse sim necessidade que poderia ser negociada, visto que outro funcionário que também foi solicitado na mesma condição permanece na Secretaria de Esportes. Diante do memorando, que é um documento interno do qual eu não deveria ter acesso, não existe nenhum indício de determinação. Enfim, o Jalber, ele elencou aqui item por item do que o Ricardo Dias falou e me apresentou todos os documentos, os memorandos, as portarias, tudo que diz respeito às suas votações e suas participações, tanto no ofício como professor, quanto nas participações como líder dos times de basquete, dos times de handebol, enfim, tudo que ele participou, está tudo aqui anotado direitinho. E ele fala, e ele diferencia SESI de Secretaria de Esporte, por que ele fez uma coisa, por que ele fez outra. É uma pena não ter tempo para ler isso tudo, porque vale a pena. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aqui. E no final o Jalber faz uma pergunta muito legal. Esta casa deu a este professor o título de cidadão honorário pelas mãos do vereador José Augusto Titonelli, pelos serviços prestados ao município e à sua juventude, através do projeto, é o projeto do basquete, assistência basquetebol. E uma moção de aplausos pelos resultados alcançados pelo mesmo projeto, pelas mãos do então vereador Vanderlei Pequeno. Diante de todas essas questões, dirijo, na voz do vereador Maurício Rufino, o questionamento: o que aconteceu com o basquete de Cataguases e o profissional Jalber Rodrigues? Sem mais, agradeço a atenção de todos. Pontuação minha agora. O Jalber, no final do ano passado, levou a Mariana e a Lorena, ambas na faixa etária de 14 e 16 anos, para o Osasco Basquetebol Clube em São Paulo. Elas treinam num time profissional e representam a cidade nos campeonatos até então nacionais, porque elas vão jogar fora se Deus quiser. O Jalber está alijado da Secretaria de Esporte hoje. Tá certo? Outro ponto eu gostaria de comentar. Conselho de Esporte.
Muitos me procuraram falando que tinham ilegalidades no Conselho de Esporte. Eu tentei pautar uma por uma. Então vou ser muito rápido nessas colocações. Eu tenho material para mostrar para quem quiser aprofundar. Primeiro ponto. Renovação dos membros do Conselho de Esporte. Eu estou aqui com a lei, tá certo? O artigo 5º dela diz: o mandato dos membros do Conselho Municipal de Esporte será de 2 anos, renováveis por igual período. Da mesma forma, eu tenho aqui uma publicação da gestão do prefeito William, datada de 24 de novembro de 2011, com a renovação dos membros do Conselho de Esporte. Ou seja, e o Ricardo alterou os membros do Conselho de Esporte. Está aqui. Em agosto deste ano, ele alterou antes da data que a lei permite. Essa é a primeira ilegalidade quanto ao Conselho de Esporte. Isso acarreta alguns prejuízos indiretos, eu não quero elencar agora para economizar meu tempo. 2. Quem ele colocou como membro do Conselho? Eles podem figurar como membro do Conselho? Então vamos ver quem que o Ricardo colocou como membro do Conselho. Dá licença. Maurício, não preocupe com o tempo, não, sou. Pode ficar à vontade aí, que é muito importante esses relatos. Eu acho que a gente consegue fazer nos 15 minutos. A Sandra Moutinho, que é uma pessoa maravilhosa, tá, gente? Uma servidora maravilhosa. Representando as escolas do município. Tudo bem. A Sandra não está na rede municipal. Ela é servidora da secretaria. Portanto, eu acho que ela não poderia estar exercendo essa função no conselho. Outros 2 aqui. 2 representantes de clubes e associações recreativas sem fins lucrativos. É o Celso e o José Mário. São 2 pessoas muito legais também. Mas são funcionários públicos. Eles podem figurar no conselho? Eles podem atuar representando as associações sem fins lucrativos? Terceiro, quer dizer, são funcionários da Secretaria de Esporte, né? Então, como é que fica a atuação deles como fiscais? É complicado. Terceiro ponto, sobre o Conselho de Esportes. A primeira reunião do Conselho de Esporte nessa atual gestão ocorreu em agosto, Magela. Só que o Conselho de Esportes tem que fazer 6 reuniões por ano. Por que demorou até agosto para fazer a primeira? A segunda já está marcada, vai ser quando? Nós estamos no final de outubro, gente. Então, quanto ao Conselho de Esportes, eu paro por aqui. Quinto ponto aqui, na verdade é o 4º ponto. A Copa Integração de Futebol. Eu não sei se o senhor se lembra, mas eu perguntei, por que não aconteceu em Cataguases? Ele me respondeu respeitosamente, disse que o município tem que despender uma quantia financeira e tal, mas me interessou o transporte, a alimentação e outras coisas que esses atletas que foram representar a cidade de Muriaé deveriam ter acesso. Aí, ao contrário do que o secretário disse, ele não compareceu aos jogos de Cataguases na Copa Integração. Ele falou que compareceu em todos, eu lembro perfeitamente. Os atletas me disseram que não. Eles me disseram também que quando foram reivindicar lanche para representar a cidade, durante as competições, o secretário pediu que eles procurassem alguém para pintar um espaço lá no polo esportivo em troca desse lanche, ou seja, barganhou com atletas que iam representar o município na Copa Integração para dar lanche. Façam o julgamento que quiserem. Eu acho um absurdo. Claro que eu estou reproduzindo aqui a opinião dos atletas, tá certo? Eles podem estar errados, mas eu confio muito mais neles. Desculpe se eu estou pegando pesado, mas é porque eu conheço essa moçada de muitos anos. Nos dizeres de um desses atletas, nos 2 últimos jogos, o secretário realmente deu lanche. Mas eu nem posso passar na frente do dono do estabelecimento de onde vieram esses lanches, os hambúrgueres, porque o dono me cobra até hoje, porque o secretário não pagou. Vamos deixar claro? Nos 2 últimos jogos da Copa Integração, o secretário pagou hambúrguer. Vocês lembram dele falando que pagou hambúrguer? Eu perguntei, qual lanche? Aí o pessoal riu. Quer saber qual lanche? Eu quero saber. São atletas. Qual lanche? Eu dei hambúrguer. Então eles deram hambúrguer de um estabelecimento comercial de Cataguases e não pagou. Até hoje, por esses hambúrgueres.
Então, vamos lá. Quinto ponto que eu quero tratar aqui. A pista de skate. Eu só vou fazer uma colocação. Primeiro eu queria dar os parabéns ao Vinícius, honestamente, fazer uma pausa na minha revolta aqui. Por você estar lutando por essa causa, Vinícius. É muito bacana o que você está fazendo. O recurso que você conseguiu junto ao secretário estadual de esporte, isso é louvável. Então, a minha cobrança, a minha crítica vai ficar reservada à Secretaria de Esporte. E não ao esforço que você está fazendo, que é além do trabalho do vereador. Parabéns. Feche meu parênteses. Bom, nós ouvimos em alto e bom tom. A pista será entregue em dezembro deste ano. Estamos esperando. Não quero saber de licitação que está acontecendo. Ele falou em alto e bom tom. A pista vai ser entregue este ano, em dezembro. Pois os atletas estão cobrando e nós vamos continuar cobrando. Foi esse o compromisso. Ele tinha a opção de falar a verdade, falar, gente, pode acontecer um problema, as coisas não são assim. Vai ser entregue em dezembro deste ano. Ok, nós estamos aqui para fiscalizar e ajudar no que for preciso. O sexto e último ponto que eu quero tratar, para mim, um dos mais graves. É o seguinte, é a questão da hotelaria, da hospedagem que alguns atletas tiveram no município. Muitos atletas e comissões técnicas ficaram hospedados aqui no município para disputarem algumas competições. O pessoal do Friburguense, a Copa dos Amputados, que foi uma iniciativa bacana. Enfim, esse pessoal ficou em hotel, certo? Quando eu perguntei ao secretário, qual foi o custo dessas hospedagens? Ele me respondeu, o senhor é vereador. O senhor tinha que perguntar ao Paulete lá na Secretaria da Fazenda. Não é ficar me fazendo essas perguntas, não. Pois eu fui ao Paulete. Está aqui o meu ofício 61, a Secretaria da Fazenda Municipal, com cópia para a Secretaria de Esportes e Lazer, tá? Recebido por ambas as secretarias. Eu perguntei a ele quais locais esses atletas ficaram hospedados, qual foi o valor despendido pelo município com essas hospedagens. O Paulete me ligou. Eu entreguei isso para ele numa quarta-feira, 3h30 da tarde. 3h35 o telefone aqui onde eu estava na sala tocou, era o Paulete. Rufino, você está me perguntando isso aí? Deixa eu te falar a verdade. Eu já fui procurado por 2 hotéis. Porque me parece que o secretário de esporte chegou lá no hotel e falou assim, a prefeitura precisa realizar o evento. Gente, mas foi desse jeito. Se eu estiver falando mentira, que o Paulete me processa ou que ele venha aqui me rebater. Foi desse jeito. Eu não pude gravar a ligação na hora que eu nem esperava por ela, né? Ele contratou a hospedagem, a hotelaria em nome do município, mas não fez empenho, não fez pedido, a prefeitura não liberou. E esses hotéis vão ficar sem pagar, porque foi o secretário que combinou de boca, sem receber. Obrigado. Estou vendo que o senhor está atento ao discurso, né? Obrigado. Quero falar. Então, além do lanche que o secretário está devendo aí, os hambúrgueres, ele está devendo hotéis no município. E isso é gravíssimo. Essa é uma conduta que além de eu não desejar conviver com ela enquanto vereador, de eu ter que fiscalizar, eu também não imaginava que estivesse acontecendo. É claro que nós estamos tratando aqui de coisas menores, talvez valores pequenos, mas acendeu uma luz vermelha na minha cabeça quanto aos valores maiores. Que se tem esse tipo de conduta, com contratação de hotel, com pagamento de lanche, com transporte, com mulheres rurais para passeio de bicicleta, como é que é a conduta na hora de uma licitação, de uma obra, de uma pista de skate? Como é que é a conduta com 750 mil reais na mão para dar manutenção e reforma nos campos de várzea? Muito me preocupou o que eu descobri. Agora, eu vou eu quero, para finalizar, pontuar 2 coisas. A primeira, que eu ainda não estudei o que fazer com esse material que eu recolhi até agora. Eu vou estudar com calma, vou me consultar com gente que entende mais do que eu acho que essas coisas não podem proceder. E como membro do Poder Legislativo, nós temos dever disso. Por favor, vereador. Vereador, eu só quero falar com a Vossa Excelência que em relação à Copa dos Amputados, foi destinada uma verba específica pela Secretaria de Estado de Esporte e essa verba foi repassada ao município. O secretário me ligou e veio uma verba específica para
para essa competição. E, pelo que eu fiquei sabendo, foi contratado um determinado hotel por questão de mobilidade, porque os outros não tinham o elevador. É a questão que eu fiquei sabendo também. É bom. Então só quero esclarecer que a verba veio e foi específica para a Copa de Amputados. É bom Vossa Excelência explicar isso, porque já reduz uma suspeita. Então a gente sabe que a dívida feita com o hotel não foi na época da Copa dos Amputados. Pelo menos a gente espera. Pode ter sido quando o Friburguense veio. Agora, tem 2 hotéis cobrando, o município tem. Você pretende fazer alguma ação? Não, claro. Não, perfeito. É até bom acrescentar. Eu gostaria só de fechar o discurso, pessoal. Sim. Só uma parte, Né? Maurício. Primeiro ponto para fechar. Doutor Maurício, só uma parte. Pois não. Gostaria de saber se eu tenho valores aí, dos hotéis? Ainda não, mas eu vou ter. Tá bom, O Paulete chegou a me mostrar o ofício por escrito que ele ia me entregar. E o nome dos hotéis? Eu tenho em off. Eu não consegui confirmar com os proprietários. Eu gostaria de verificar antes de eu antecipar essa informação. Que é até direito dos hotéis eu não divulgar os nomes. Eu fiquei sabendo o nome, mas eu gostaria de não divulgar sem antes ter a confirmação deles. Então, aquilo você quer... Sim, eu quero saber, você vai demorar quanto tempo para ficar tudo claro? Não sei de precisar isso. Não, a parte que eu tinha mais pressa, que era de levantar, a de retornar as pessoas às quais o secretário se referiu, eu já consegui. Lógico, lógico. Então daqui para frente eu posso fazer tudo por ofício, fica tudo mais simples. Eu estou sem pressa. Mas o que eu queria fechar a fala é com isso. Eu vou procurar as providências que eu tenho que tomar. Ainda não sei quais são, mas eu vou tomar. Coisas erradas ocorreram, infelizmente. Então nós vamos tentar corrigir o que aconteceu. A segunda coisa que eu queria falar para terminar é que, embora eu mesmo tenha percebido que o meu discurso ganhou uma conotação agressiva, combativa, talvez excessivamente combativa, o meu objetivo aqui é não deixar que isso aconteça novamente. É fazer com que o atual secretário tenha mais cuidado, mais zelo com a coisa pública, porque senão vai acarretar em prejuízos para o povo de Cataguases. Futuramente ele poderia ser responsabilizado se acontecer alguma coisa, etc. Sim, mas não é essa a minha preocupação. Não é denegrir a imagem dele. É preservar o patrimônio público e fazer com que o esporte no município funcione. Porque no meio dessas picuinhas, entre aspas, que eu li, que eu narrei, que eu rebati, você está perdendo aí passeio ciclístico, desafio dos búfalos, campeonato de handebol, campeonato de basquetebol e outras atividades que gerariam ICMS esportivo para o município e bem-estar para a sociedade cataguasense. Então, para fechar, eu queria deixar isso muito claro. Não vim aqui para agredir ninguém. Eu vim para tentar alertar a Câmara, tentar mostrar que a Câmara escuta o que as autoridades falam e persegue, no sentido de perquirir. A gente vai atrás do que eles falam para provar se é verdade ou não. E, por derradeiro, para tentar disciplinar a atuação do secretário do Poder Executivo Municipal. Uma última observação e eu acabo de falar. O Cezinha bem podia ouvir esse discurso, né? Vamos ver se alguém passa esse vídeo para ele, tá? Por favor, porque a gente tenta falar, ele não escuta, e fica meu protesto aqui. Tentei alertá-lo várias vezes sobre várias coisas, não só sobre a Secretaria de Esporte, ele não escuta. Quem sabe com um vídeo propagando na internet ou chegando lá no computador dele, ele não escuta. Porque ele tem que tomar algumas atitudes quanto a isso também. Senão aqui na Câmara a gente fica desgastado, a gente dá murro em ponta de faca e tem que tentar fazer coisas que não são da nossa competência. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e a disponibilidade do presidente. Muito obrigado, boa noite a todos.